Então, pessoal, agora sim, vamos lá falar sobre a China. Ah, a China ela está localizada no Extremo Oriente, eh, e ela tem uma peculiaridade em relação aos aspectos físicos dela bastante importante. O primeiro é a formação de uma grande cadeia de montanhas na região sudoeste do país, que é a Cordilheira do Himalaia. Outro aspecto importante é uma grande formação de deserto na região oeste, chamada Deserto de Gobi. Qual é o problema disso? Isso faz com que toda a população chinesa esteja concentrada na porção leste, próximo ao litoral e próximo aos rios Yangtze e Huanghe, amarelo e azul, certo? Então, isso acaba fazendo com que a população seja concentrada nesses pontos. A maior parte da população chinesa, né, como eu disse, está na porção leste, o que dá aproximadamente 1,4 bilhão de habitantes. Apenas a porção oeste ela acaba ficando bastante, tendo grandes vazios demográficos em função da, em função da, dos desertos e da Cordilheira do Himalaia. Bom, a China anteriormente ela era formada por pequenos reinos ao longo de sua história, né? Ela tem uma história milenar, a época lá das grandes muralhas, etc. E foi unificada somente há pouco tempo. E o que acontece? É, no final do século XIX, início do século XX, a China ela foi ocupada pelos japoneses por muito tempo, né? Que fizeram bastante atrocidades com o povo chinês. Você quer deixar um chinês injuriado é chamar ele de japonês, entendeu? Então, para título de curiosidade, depois, né, para você se aprofundar, sugiro você dar uma pesquisada no Google que foi o episódio conhecido como Estupros de Nanquim. Você vai ficar um pouco horrorizado. Aí o que acontece? A China fundou dois partidos, o Partido Nacionalista, com o médico Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista por Mao Tse-tung. Esses dois partidos eles se juntaram para expulsar os japoneses e unificar a China. Deu certo. Só que durante esse processo, digamos que os comunistas se empenharam um pouco mais que os nacionalistas. Isso atraiu o interesse da população em relação aos comunistas. Aí, o que aconteceu? Houve uma guerra civil na China entre os nacionalistas e os comunistas saíram vitoriosos. Com essa vitória, o que aconteceu? Os comunistas foram expulsar os nacionalistas para a ilha de Taiwan, que é uma ilhazinha também chamada de Formosa, certo? Formosa, porque no passado foi colonizada por Portugal. Quem vai fazer o Enem aí fica esperto, tá? Então isso é um ponto importante. É, o Enem às vezes coloca o nome Formosa, que é para dar uma sacaneadinha, né? E pelos nacionalistas adotarem o sistema capitalista, o que aconteceu na prática? O pessoal de Taiwan passou a ter o apoio dos Estados Unidos. E assim, Taiwan passa a ser considerada uma província rebelde pela China. A China não conhece a independência de Taiwan. No período Mao Tse-tung, então, que fundou o Partido Comunista Chinês, ele vai instituir a coletivização das terras, bem esse estilo marxista mesmo, né? Do socialismo, então terras coletivas, comunas populares, estatização das fábricas passaram a ser das empresas privadas, planificação da economia, o Estado é que passa a determinar o que vai ser produzido. Institui o programa Grande Salto para Frente, com investimento em indústria de base, siderúrgica, né, indústria bélica, lembrando que é o período, esse período é próximo à Segunda Guerra Mundial, investimentos em infraestrutura e, além disso, uma reforma cultural, aprofundando o sucateamento industrial e a perseguição política, bem como o rompimento com a União Soviética. Esse programa instituído por Mao Tse-tung, na prática, ele não vai ele não vai contribuir muito para o crescimento da China, né? E isso vai acontecer o quê? Então, o sucessor de Mao Tse Tung, depois da morte de Mao Tse Tung,
assume o poder na China um cara chamado Deng Xiaoping, certo? Ele que vai fazer com que a China se transforme na potência que é hoje. O que ele vai fazer? Ele vai instituir um programa chamado as 4 modernizações. Abertura da indústria para o capital externo. Então, repare que já tem um pezinho ali no capitalismo, né? Incentiva a produção agrícola familiar para tentar resolver o problema da fome, né? Que o programa maoísta acabou causando. Modernização das forças armadas. Ele falava que se tivesse um exército forte, como a China tem, ela seria mais ouvida no mundo, como a China é. Então ele estava correto, né? Ele tinha coerência no que ele falava. O aumento do incentivo público em pesquisas científicas também é outra coisa que ele fez bastante, que vai ter uma consequência hoje, né? A gente sabe que hoje a China está na vanguarda aí, junto com as grandes potências mundiais nas pesquisas científicas. Criou a Zona Econômica Exclusiva, muita atenção nessa hora, porque isso cai no vestibular, não é nem direto, certo? E o que é a ZEE? Na prática, funciona como uma ilha capitalista, com intensa atividade industrial voltada para o mercado externo, priorizando as indústrias de bens de consumo. O que é bens de consumo? Aquilo que eu e você consumimos, certo? Então, repare que é muito fácil você achar algo na sua casa escrito aí, Made in China, certo? Que é aquilo que eu e você consumimos. Então, bens de consumo. Ainda que a qualidade desses produtos seja duvidosa. Mas são muito baratos. E vamos entender por que é barato. Então, na prática, o que o Deng Xiaoping acabou criando na China? O sistema que existe hoje, né? Que é o socialista de mercado. É uma esculhambação que só existe na China, certo? Eu não conheço nenhum outro país do mundo que adota esse modelo esquisito. E o que é esse modelo esquisito? Um governo socialista, né? Eu escrevi governo capitalista aí, mas está errado, e uma economia capitalista, certo? Então, como funciona? No governo, então, ditadura do proletariado, então é uma ditadura na China, isso é um fato, não existe democracia na China, não se vota na China, é um único partido político, enquanto aqui no Brasil nós temos mais de 50 partidos políticos, ainda que a maioria das pessoas acha que só tem 2, né? Mas tem mais de 50 partidos políticos. Lá é um só, que é o Partido Comunista Chinês e acabou, né? O governo administra, impõe o sistema socialista fora da ZEE, então todas as propriedades pertencem ao Estado, ao governo, e que fica com uma parte da produção, e a ausência total de liberdades na China, certo? Então é difícil ter empresa, se eu não me engano, não existem televisões privadas lá na China, então tudo pertence ao governo. E a liberdade de expressão é extremamente cerceada. Já na economia capitalista, como eu disse, está errado aqui, né? Economia, não governo. É, as empresas privadas existem na ZEE e o governo incentiva a vinda delas, dá incentivos fiscais, redução de impostos, etc. Oferta mão de obra barata. Por que mão de obra barata? Porque os direitos trabalhistas são flexíveis, entre aspas. O salário mínimo deles é muito, muito baixo. As jornadas de trabalho são exaustivas, né? E não tem os direitos trabalhistas que nem nós temos aqui, férias, 13º, etc. Resultado, produzir na China é muito barato. Então, o custo da mão de obra é muito baixa, as leis ambientais são flexíveis, o que faz com que pode poluir à vontade na prática, então as empresas não precisam investir em questões ambientais, o que faz com que reduz o custo dos produtos, também tem esse ponto importante, né? O governo dá incentivos fiscais, barateia ainda mais os produtos e os produtos conseguem invadir o mundo inteiro a um preço muito baixo. E é claro, a qualidade do produto sendo duvidosa faz com que isso seja o produto mais barato ainda. A China tem um enorme exército industrial de reserva. O que é isso? Como o êxodo rural intenso que aconteceu com a industrialização, a exemplo do que ocorreu no Brasil, as cidades chinesas são simplesmente enormes. É comum encontrar na China cidades maiores do que São Paulo. Então, o que acontece? Tem muita mão de obra relativamente qualificada, porque a gente não pode esquecer do investimento que Deng Xiaoping fez
nas pesquisas científicas. O investimento em pesquisa científica, evidentemente, é em universidades. Então, a China tem muitas universidades, o que faz com que a qualificação da mão de obra também seja importante, né? E a ideia deles é o quê? Atender o mercado interno? Não, atende o mercado interno por tabela, mas o foco é atender o mundo. Por isso é tão simples e fácil você achar um produto em qualquer cidade do Brasil escrito Made in China, ou nos Estados Unidos, ou no Chile, ou no Paraguai, ou no Uruguai, ou na França, ou na Alemanha, certo? E como é que funciona então um milagre chinês? Como eu disse, o socialismo de mercado, uma espécie de política socialista e economia capitalista, com grandes desigualdades sociais e grande êxodo rural. A China hoje, esse crescimento absurdo da China, não não absorve a população toda. Lembrando, a China tem 1 bilhão e 400 milhões. A classe média chinesa gira em torno de 300 milhões de habitantes. É maior que a população do Brasil, é fato. Mas e os outros 1 bilhão e 100 milhões de habitantes? Pois é, esses são pobres. Então isso é um problema muito sério na China, né? Então, em 78, ela faz a abertura da economia e cria as EES no governo Deng Xiaoping. Onde que vão estar essas EES? Ao longo do litoral, na porção leste, e ao longo dos rios Yangtze e Huanghe. Isso vai fazer, isso vai ser possível graças aos incentivos fiscais, às leis trabalhistas flexíveis, às leis ambientais flexíveis e principalmente a mão de obra barata. E que vai estimular então a plataforma de exportação de bens de consumo e, consequentemente, ou seja, de textos, de brinquedos, de eletrônicos, fazendo com que a China se torne essa grande potência que é hoje, fazendo com que seu PIB cresça mais de 1000% da década de 70 até agora, né? É de longe o maior crescimento econômico mundial. Não à toa, a China hoje é considerada o motor do mundo, né? Então, aqui está o mapa com a localização das EES, né? Olha a cidade de Wuhan aqui, ó, a famosa cidade de Wuhan, né? Então, é, ao longo aqui do litoral. Ah, tem algumas peculiaridades na China. O caso de já falamos de Taiwan, o caso de Hong Kong e o caso de do Tibete. Então vamos lá. Hong Kong, o que aconteceu? Houve a Guerra do Ópio, lá no passado, lá na época da China Imperial. Aí foi assinado o Tratado de Nanquim em 1842. O que esse Tratado de Nanquim dizia? Que a região de Hong Kong passaria para a administração britânica. A Guerra do Ópio foi a guerra entre a China e a Inglaterra, porque a Inglaterra fez o primeiro tráfico internacional de drogas, vendendo ópio para os chineses. Os chineses doidão, o governo imperial não gostou porque os chineses estavam empobrecendo e acabou gerando uma guerra. Aí o que acontece? Hong Kong, então, passou a administração britânica e foi devolvida em 1997 para a China. Foi pago o acordo. E Hong Kong teria uma relativa autonomia durante os próximos 50 anos, ou seja, até 2047. Ora, Hong Kong, então, não pertence à China, mas tem autonomia, ou seja, lá tem democracia, tem sistema capitalista, o governo socialista chinês não deveria interferir em nada, e é aí que está o problema. A China continental hoje vem se esforçando para limitar essa autonomia. Ele cria umas leizinhas que é para podar essa autonomia, como uma lei, por exemplo, que dizia que prisões que ocorressem em Hong Kong, o preso que até agora fica preso em Hong Kong, ele poderia ser extraditado para a China continental, vamos dizer assim, já que Hong Kong é uma ilha. E a população de Hong Kong tem medo que isso se transforme em perseguições políticas, então eles são totalmente contra isso, né? E isso vem gerando protestos cada vez mais violentos. Então está aqui a ilha de Hong Kong e todo o território de Hong Kong, que não é só a ilha não, tá? Então tudo isso aqui era de administração inglesa. Na verdade, os ingleses iam ficar com a ilha e devolver a parte continental, vamos dizer assim, que é chamado de Kowloon ou novos territórios. Só que isso aqui aumentou muito o adensamento populacional, o que fez com que a China e a Inglaterra entrassem no acordo e a Inglaterra acabou devolvendo tudo.
Só que até hoje isso vem gerando conflitos. O outro problema muito sério é o caso do Tibete, que é essa região aqui na Cordilheira do Himalaia. A China ocupa lá desde o século XIII, faz muito tempo já. Só que o que acontece? Em 1912, quando houve a Revolução Republicana, né, liderada por Yat-se, Yat-se, melhor dizendo, que pôs fim ao governo imperial e instituiu a República na China, o pessoal do Tibete tentou fazer uma independência. Só que não deu certo, muito certo, não. O governo chinês reprimiu com extrema violência. E essa situação piorou em 1959, obrigando o líder religioso, Dalai Lama, a sair do Tibete. E hoje ele está exilado na Índia, certo? Bom, com isso, qual que é a importância da China hoje? A China é hoje o país que apresenta o maior crescimento do PIB. É claro que esse ano é um ano totalmente atípico em função da pandemia do coronavírus. Mas até então a China tinha o maior crescimento do PIB com folga. É o principal parceiro comercial do Brasil, principalmente importador de commodities. Né? O que é commodities? Produtos primários. Em outras palavras, minério de ferro e soja. O Brasil exporta muito soja e minério de ferro, carne bovina para a China. Importa da China o quê? Bens de consumo. Então a China importa commodities e exporta bens de consumo. A China também é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e ela costuma ter os seus pareceres muito semelhantes ao da Rússia. Né? Então, ela tem uma importância militar muito forte, a China. É um dos países que mais investe no mundo em energia e em infraestrutura, principalmente de tem trem-bala, tem a maior hidrelétrica do mundo hoje, que está no Rio, se eu não me engano, o Rio Azul, o Hangzhou, que é a hidrelétrica de Três Gargantas. Né? Além disso, ela é um grande investidor no continente africano e na América Latina, em especial no Brasil. Então, aqui no Brasil, algumas rodovias já são concessões chinesas. A China já administra algumas usinas hidrelétricas concessionárias. E ela compõe o BRICS. O que é o BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São 5 países subdesenvolvidos, então a China não é país desenvolvido, que isso fique claro. Por que ela não é país desenvolvido? Porque apesar do grande crescimento industrial, ela apresenta graves problemas sociais, certo? Semelhantes ao Brasil. Porém, ela faz parte desse grupo, desse seleto grupo aí dos países emergentes que mais crescem no mundo. E recentemente ela ficou muito famosa porque no dia 31 de dezembro de 2019 foi constatada a primeira foco da doença do Covid-19 na cidade de Wuhan, que é uma das cidades industriais mais importantes da China. Então, tá aí um grande problema na China hoje. Beleza? Então, é isso, pessoal. Com isso, a gente encerra a apresentação. E eu vou parar a gravação aqui agora.